Agora sim. Bom dia, irmãos. Como é bom estar na casa do Senhor. E agora vamos pôr-nos de pé, vamos começar o nosso serviço de louvor esta manhã. Vamos cantar um hino que já conhecemos, que é Vida aos Sepulcros. Nós já cantamos uma parte disto em português, talvez não do início, mas já conhecem mais ou menos. Então cantem connosco, está bem?
Deus trouxe vida aos sepulcros? When did God bring life to the... Quando deu vida, como é agora o nome? Lázaro? Lázaro. Lázaro! Quando é que Deus fez de ossos soldados? Na visão dos ossos. É o Vale de... O Vale dos No Ossos. Vale dos Ossos Secos, que foi com quem, pastor? Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Quando é que Deus fez no mar um caminho? Na travessia de Israel. Moisés, o Senhor pode todas as coisas. Amém. 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 We're going to sing What a Beautiful Name. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory and creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Sent from heaven as a ransom, making way where there was none. Through Jesus Christ, our great Redeemer, sin and death was overcome. What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Que bom, não posso ter prisa. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Amém. Vamos pedir a alguém que sinta no seu coração fazer uma oração.
Pai, queremos agradecer por mais este dia, Senhor, em que podemos estar aqui na Tua presença, comungar da Tua palavra, Senhor, que venha para os nossos corações, com bastante entendimento, e nos ajude, Senhor. Fica com todos aqueles que neste momento atravessam momentos mais sombrios, Senhor. Fica com eles, dá-lhes a mão e que eles percebam sempre a Tua vontade acima de tudo. Fica a mão com este serviço, Senhor. Fica com todos nós que estamos aqui. Em nome do Filho amado, tudo isto peço e agradeço. Amém. Heavenly Father, Lord, we thank you, we praise you for these songs, Lord, and that we are able to be here gathered together to fellowship and to praise you, Lord, and to learn more about you, Lord. We thank you because indeed the name of Jesus is a powerful name. It's a wonderful name. And you can do so many things, and you do miracles for us every day, Lord. Lord, right now we want to commit to you all the sick people, all the people that are in distress, that are sad, that are depressed. We commit into your hands Laura, Lord. We pray that you restore her health, that you touch every single cell in that body, and that you bring complete healing. And if that's not your will, help us to accept it, Lord. Lord, we know you can, from dry bones, you make people. So there's nothing impossible for you, Lord. Lord, we pray you be with this service. We pray you be with the pastor, with the message that comes from you, Lord. May you come to fill our needs, our void, our need of you. And be with the service downstairs. And in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Orai por todos aqueles que de facto estão doentes e todos aqueles que necessitam das nossas orações. Fiquei com eles. A oração tem um poder muito grande e vamos todos juntos orar bastante, principalmente para aqueles que nos são mais chegados. E Deus fará o resto se for um entendimento dele. So let's pray, especially for those who are in our midst and that need our prayers. Praying is a strong tool that we Christians have. So let's make use of it, and if it's God's will to make it happen, He will make it happen. So, sendo assim, as classes podem ir para baixo e o pastor pode dizer a mensagem. Ora, irmãos, vamos pôr de pé e vamos ler Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2. E para aqueles que estão vendo pela internet, podem ver os vossos Bíblias para Romanos, capítulo 12, e versículos 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela revelação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Podemos assentar-nos. Ora, meus irmãos, o título da mensagem de hoje é que Deus está aqui mandando a todo cristão a fazer uma consagração a Deus. A primeira parte do livro de Romanos, dos capítulos 1 até 11, é acerca das doutrinas que Deus quer que todos nós saibamos perfeitamente, a doutrina da salvação, que nós examinamos nos capítulos 1 até 5,
E depois temos a doutrina falando que realmente quando Cristo morreu na cruz, os nossos pecados foram castigados naquela cruz e Deus nos libertou do poder do pecado e do poder também de Satanás. Depois estudamos os capítulos 7 e 8 que falam acerca do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E depois os capítulos de 8 até 11 temos a doutrina da eleição, que nós estudamos brevemente. Mas agora nos capítulos 12 até 16, o apóstolo Paulo vai agora apresentar o que Deus requer de cada cristão, devido à fé que ele tem em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Tiago 2,26 que a fé sem obras é morta. Infelizmente, nos nossos dias temos uma grande ênfase em doutrina e pouca informação acerca da conduta que Deus demanda e exige daqueles que têm fé em Cristo. As pessoas vão às campanhas evangelísticas, são convidadas a vir à frente para aceitar Jesus como seu Salvador. Depois ela repete essa oração e os conselheiros dizem à pessoa: olha, tu agora oraste, já estás salvo, podes ir para a tua casa. Mas quem é um ministro que compreende a palavra do Senhor sabe que isto não é realmente da maneira como Deus requer a vida do cristão. Lá para a pessoa repetir aquela oração não quer dizer que a pessoa está salva. É quando a pessoa realmente mostra na sua vida frutos do Espírito Santo, aí é que a gente vê que a pessoa está salva. E geralmente o que eu faço quando alguém diz que aceitou Jesus como seu Salvador, eu dou tempo. Dou tempo para ver se realmente a pessoa mostra uma mudança de vida. Da maneira como fala, como pensa e atua. E aí é que a gente começa a ver que realmente a pessoa está salva. Ora, em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo escreveu: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Jesus claramente disse que os verdadeiros filhos de Deus são vistos pelos seus frutos. E o apóstolo e João Batista disse aos fariseus: produzem frutos dignos do arrependimento. Não vem aqui só para ser batizado, mas mostra que você realmente está convertido. E mostra frutos que está arrependido também. Ora, o apóstolo Paulo, em suas cartas, escreve primeiramente a doutrina, na segunda parte, ele escreve a conduta do cristão. Na carta de Efésios, os irmãos observam que os primeiros 3 capítulos é acerca da doutrina e os capítulos 4 a 6 é acerca da conduta da vida do cristão. Em Gálatas a mesma coisa. Em Gálatas, capítulos 1 a 4 é acerca da doutrina e os capítulos 5 a 6 é acerca da vida prática do cristão. E aqui em Romanos, começando no capítulo 12, o apóstolo Paulo agora vai apresentar o que é que Deus requer daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Vamos começar a ler no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Ora, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está aludindo ao sacrifício no Velho Testamento do holocausto que era oferecido a Deus. E esta é uma oferta especial, porque todas as outras ofertas era parte do animal que era queimado no altar. Mas o holocausto, é queimado completamente no altar. E aqui o apóstolo Paulo está apresentando que nós cristãos devemos pensar bem nesse sacrifício do holocausto do Velho Testamento. Deus requer de nós não que a gente morra no altar fisicamente, mas requer que nós espiritualmente devemos oferecer a nossa vida completamente a Deus. Então eu vou pedir aos irmãos que ponham a vossa mão aí nesse capítulo. E vamos ao livro de Levítico, capítulo 1, que fala acerca do holocausto que era oferecido para Deus. Levíticos, capítulo 1.
Reparem bem o que Moisés escreveu 1500 anos antes do apóstolo Paulo escrever o livro de Romanos. Capítulo 1, versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, ou será macho sem mancha. À porta da tenda da congregação oferecerei da sua própria vontade perante o Senhor. A oferta era feita de livre vontade. E quando o apóstolo Paulo, no Romanos capítulo 12, está falando que oferecemos o nosso sacrifício vivo perante Deus, é uma oferta que nós damos a Deus de livre vontade. Deus só aceita quando a pessoa o faz de livre vontade. Como também no vestimento, a oferta é oferecida de livre vontade, também no Novo Testamento, no concerto da graça, a gente oferece a nossa vida de livre vontade. Ninguém nos força. Nós temos que fazer essa oferta de livre vontade. E depois reparem que, diz aí no versículo 3, se a sua oferta for holocausto de gado, ou será macho sem mancha. Deus queria uma coisa que era feita, que era dada sem mancha. Mais tarde, Deus ficou zangado com a nação que estavam oferecendo sacrifícios com animais com a perna quebrada, com o olho cego, doentes, e estavam oferecendo essas coisas a Deus. E Deus disse, isto é um desgosto vosso, falta de respeito, oferecer um animal que está com defeitos. Deus quer uma coisa perfeita, sem mancha. Meus irmãos, quando nós oferecemos a nossa vida a Deus, devemos compreender que Deus diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Nos nossos dias estamos vendo que as igrejas estão se enchendo de pessoas que estão vivendo vidas impuras. Vidas do mundo, não de Deus. E Deus quer que a gente ofereça a nossa vida completamente a Deus, compreendendo que Deus requer de nós uma vida, uma conduta que seja aceitável diante de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. E reparem que nos versículos 7 e 9 diz que o holocausto era oferecido 100% sobre o altar. Reparem bem, versículos 7 e 9. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar, porém a sua grossura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Quando oferecer esta oferta totalmente a Deus, Deus fica contente. Foi dada de livre vontade, sem mancha, e foi dado tudo a Deus. E é uma coisa que chega bem aos olhos de Deus. E reparem que Deus quer que o holocausto era oferecido como Deus queria, não como a pessoa queria. Reparem bem o que lemos em Levíticos, capítulo 1 e versículo 3, assim. Se a sua oferta for holocausto de gado, ou será macho sem mancha, à porta, reparem, à porta da tenda da congregação a oferecerá. Não é em qualquer lugar. Se a pessoa estivesse na parte norte da terra da Palestina, ela não podia oferecer a oferta lá em cima da parte norte. Tinha que ir a Jerusalém, ao templo, à porta do templo, para oferecer esta oferta. Deus não aceitava se fosse oferecida na parte norte. Nem aceitava se fosse oferecida na parte sul, onde a pessoa estava vivendo. Para oferecer esta oferta tinha que ser como Deus queria, à porta da tenda da congregação. Há pessoas que querem servir a Deus como elas querem. Não é assim. A gente deve servir a Deus como Deus quer, não como quer. Portanto, era oferecido a Deus como Deus queria. Há pessoas que pensam, bem, eu vou servir a Deus 25%, mas o resto da minha vida é para mim. Deus não aceita isso. Há outros que dizem, bem, eu vou oferecer a minha vida 50% e a outra 50% eu faço o que eu quero. Não é assim. Não é assim que Deus quer.
Eu vou viver para Deus 90%, mas 10%, pelo menos, há 10% que eu quero viver como eu quero. Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Vais oferecer a Deus é 100%. Como Ele quer, não como tu queres. Ora, vamos voltar então a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E vamos ver aquilo que Deus agora está escrevendo através do apóstolo Paulo, que viveu 1500 anos depois de Moisés escrever aquelas palavras. E vamos ver agora o que é que Deus está dizendo aos cristãos que têm aceitado Jesus como seu Salvador. Capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Ora, meus irmãos, como é que uma pessoa se conforma com este mundo, afinal? Vamos ler Romanos capítulo 6 e versículo 12 a 13. Romanos capítulo 6 e versículo 12 a 13. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para obedecer-lhes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Como é que a pessoa se conforma com este mundo? É quando ela é escrava das concupiscências da carne. Quando a pessoa continua a viver da maneira como vivia antigamente. Deus não quer isso. Tu aceitaste Jesus como teu Salvador, agora vive uma nova vida para Deus. Não vais ceder aos desejos da tua carne. Meus irmãos, a natureza pecadora ainda habita em todo cristão. Devemos compreender isso. Temos duas naturezas habitando na nossa vida. Temos a nova natureza que Deus criou, fez em nós novas criaturas através do poder do Espírito Santo. Temos essa natureza. Mas temos a velha natureza que herdámos de Adão e de Eva. Ela ainda está lá. E Deus está dizendo, não faças os desejos da carne, que elas ainda lá estão. Nega-te essas coisas. Nós estamos vendo nos nossos dias pessoas que são escravos da natureza pecadora. Ninguém é perfeito, já sabe disso. Ninguém é perfeito. Mas quando a gente vê que está escrava mesmo da velha natureza, e diz que é cristão, há um problema aí. Um sério problema. Porque Deus diz claramente que nós não devemos ceder aos desejos da carne. Portanto, eu não devo conformar com o mundo, eu não devo viver como o mundo faz. O mundo vive escravo do pecado. Faz os desejos da carne. E Deus não quer que eu faça isso. Deus quer que eu negue os desejos da carne. E qual é essas inclinações? Inclinações para os prazeres carnais. Os meus sabem que no dia do apóstolo Paulo, os romanos, quando iam às festas, embebedavam-se e comiam até não mais poder comer mais. E o apóstolo Paulo está a escrever, não façam isso. Isso não é para nós. No tempo do apóstolo Paulo, era uma vida imoral. As pessoas viviam mesmo na imoralidade, em todos os aspectos da vida. E o apóstolo Paulo está a dizer aos cristãos, não façam isso. Não sejam iguais a eles. Vivam uma vida que mostra que vocês são filhos e filhas de Deus.
tempo do apóstolo Paulo havia corrupção, vaidade. Cada um andava a cobiçar aquilo que pertencia aos outros. Nós cristãos não devemos cobiçar nada de ninguém. E às vezes eu vou com a minha esposa no carro e vejo as casas que estão sendo feitas por aí. Casas enormes. E minha esposa diz assim, mas como é que eles vão limpar a casa? Uma casa tão grande. E eu digo à minha querida esposa, eles têm dinheiro, têm servos. Têm servos. Nós não devemos ter ciúmes dessas coisas. Se Deus te deu a ti dinheiro para comprar uma casa grande, muito bem. Mas se Deus não te deu dinheiro para comprar uma casa grande, olha, conforme com a casa pequenina que tu tens. Aceita. Não tenhas ciúmes. Mas as pessoas não se dizem, não só pensam nas coisas materiais. Vivem para as coisas da nova moda do mundo. Nós cristãos devemos de vestir conforme Deus manda. Decentemente. Não é como o mundo faz. Portanto, meus irmãos, a palavra do Senhor é bem clara. Não te conformes com as coisas do mundo. Vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 15. Parem bem. 1 João, capítulo 2, e versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Nós cristãos não devemos amar as coisas do mundo. Não devemos estar a cobiçar aquilo que é material. Devemos cobiçar aquilo que é espiritual. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro a Deus. E Deus há tomado conta do resto. Porquê é que o cristão não se deve conformar com as coisas do mundo? Porque as coisas do mundo são temporárias, irmãos. Reparem bem o que lemos em 1 João 2, 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquilo que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não cobices coisas do mundo, porque o mundo é coisas temporárias, mais nada. Ora, meus irmãos, as pessoas que cobiçam as coisas grandes, casas enormes, carros grandes, tudo que é melhor materialmente, quando você morrer, o que é que vai acontecer àquela casa, afinal? Você vai levar a sua casa? Ela cá fica. Não leva nada. É uma coisa temporária, mais nada. Vão às festas para ver se ficam mais alegres, mas quanto tempo é que aquilo dura? Dura. 1 hora, 2 horas, acabou-se, pronto. Nós devemos ter a alegria de quem? Do Senhor, que é permanente. Devemos cobiçar as coisas de Deus que são permanentes. Não é as coisas do mundo que são coisas temporárias. E reparem que as coisas do mundo, irmãos, são coisas que não são de Deus. Nós pertencemos a Deus. E não ao mundo. E não ao mundo. O que é que Job disse quando perdeu a fortuna toda? Entrei neste mundo e eu vou sair. Louvado seja Deus. Um homem que a alegria dele não estava na riqueza material, mas estava na fé que ele tinha em Deus. A esposa, quando o viu, ele todo doente, virou-se para o marido e disse: "Oh, marido, ainda continuas a confiar em Deus? Amaldiçoa a Deus e morre." Ela perdeu a fé.
Perdeu a fortuna, perdeu os filhos, olhou para o marido, viu-o doente e pensou, afinal, isto é que é Deus. Que permite uma coisa destas. Perdeu a fé. E ele disse à esposa, tu és maluca. Então a gente só louva a Deus quando tudo corre bem. E não quando as coisas correm mal. Louvado seja a Deus. Um homem tinha uma fé completamente em Deus. Eu gosto muito do livro de Job, irmãos, porque vejo as fraquezas de Job, são as nossas fraquezas também. Job, mais tarde, coitado, queria saber qual é a razão que eu fiquei doente. E qual é a razão que perdi os meus filhos. E qual é a razão que sou desprezado por todos. Deus nunca lhe deu a resposta, irmãos. Nunca lhe deu a resposta. Quem és tu para cá fazer perguntas a mim, afinal? Devemos não amar o mundo, irmãos, nem as coisas do mundo, mas devemos amar somente a Deus. Os irmãos sabem que não devemos amar o mundo, nem nos conformar com o mundo, porque ao viver com as coisas do mundo, irmãos, nós estamos ofendendo 3 pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estamos ofendendo a Deus. Reparem bem o que lemos em João, 1 João 2,15. Reparem bem. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Deus fica triste, irmãos, quando vê pessoas que dizem que têm fé em Jesus e vivem para o mundo. Tem um pé na igreja e outro pé no mundo. Deus está zangado com essas pessoas. Está zangado. Vivem 2 vidas. Aqui cantam hinos, oram a Deus e lá fora vivem para o mundo. Deus não aceita isso. Em Tiago, capítulo 4 e versículo 4, vejam bem o que podemos ler. Tiago, capítulo 4 e versículo 4. Adulteros e adulteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí queres viver para o mundo? Tu estás ofendendo a Deus. Tu és o inimigo de Deus. Porque Deus não quer que a gente faça isso. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Meus irmãos, não devemos viver para o mundo porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo que está em vós. Está a ver? Vamos voltar a Romanos capítulo 12 e versículo 2. Então, não devemos conformar-nos com as coisas do mundo. E então lemos aí que ele escreveu no versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos. Em vez de vivermos para o mundo, devemos viver uma vida transformada. Ora, no vosso boletim, já repararam que na página aqui temos uma fotografia que eu tirei para dar um exemplo, que é isto que o apóstolo Paulo está aqui usando a borboleta, e temos ali a lagarta, depois a lagarta, e depois temos ali aquela coisa que a lagarta faz, que é que chama-se o quê? Casulo. O quê? Casulo. O casulo. Então a lagarta entra dentro, faz os tecidos, entra lá dentro e começa a transformar-se. E no fim do tempo, sai para fora, é uma borboleta. Eu, quando era criança, irmãos, em Portugal, os meus pais tinham todo tipo de árvores de fruto. E havia lá uma amoreira. E eu gostava muito de ver aquelas coisas, apanhava aquelas lagartas, punha-as numa caixa e dava comida às lagartas. Como criança.
E estava observando a lagarta. Depois vi a lagarta e começava a tecer aquilo. É o quê? O casulo. E fazia o casulo, entrava lá dentro. E eu à espera, de vez em quando vai ver. Deixa cá ver. Ficava contente quando a lagarta tinha sido transformada e agora era uma borboleta bonita. Nunca me esqueço disso. É isto que o apóstolo Paulo está aqui a dizer hoje. Aqui chama-se, na língua grega, metamórfio. É a transformação de um estado para o outro. E é isto que Deus quer fazer de nós, irmãos. Nós éramos escravos do pecado, andávamos vivendo no mundo, andávamos debaixo do poder do diabo, mas quando a gente aceitou Jesus como nosso Salvador, Deus fez um milagre na nossa vida. O Espírito Santo entrou no nosso coração, nós tornámos filhos e filhas de Deus. E Deus agora quer transformar a nossa vida. Está a ver? Viver uma vida diferente como vivíamos antigamente. Transformai-nos, diz aqui. Como? Reparem bem, versículo 2. Transformai-nos pela renovação do vosso entendimento. A nossa mente é muito importante, irmãos. O que a gente pensa, às vezes a gente faz. Se a pessoa tem pensamentos negativos, faz ações negativas. Eu às vezes, quando ouço as pessoas a falar, digo assim, esta pessoa, coitada. Só a língua dela mostra quem ela é. Mas um cristão, Deus quer mostrar às pessoas quem nós somos. Mas é preciso que a nossa vida seja transformada e que a nossa mente esteja transformada. E como é que isso acontece, irmãos? Vamos ler Efésios, capítulo 4, e versículo 21 a 24. Efésios, capítulo 4, e versículos 21 a 24. Reparem bem. Se é que tendes o ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A nossa mente é transformada quando a gente pega neste livro, que é a verdade, que Deus inspirou através dos seus profetas, e quando nós lemos a palavra do Senhor e a palavra de Deus está mostrando que nós andamos errados, nós devemos ser humildes, reconhecer o nosso erro, arrepender-nos e começarmos a viver uma nova vida conforme Deus manda. Não é como eu quero, é como Deus manda. Há pessoas que olham para a Bíblia e dizem assim, isso era antigamente, agora é diferente. Deus não muda, irmãos. Deus nunca mudou. A palavra de Deus não muda. E a pessoa se quer realmente viver para Deus, como Deus manda, então siga exatamente o que está lá escrito. É assim que a nossa mente é transformada. É renovada. Quando eu começo a ver que as coisas que antigamente eu pensava que eram certas, afinal eram erradas. E agora preciso viver uma nova vida com Deus. Nós fazemos isto pelo poder do Espírito Santo. Não é em nós, é pelo poder do Espírito Santo. É a razão que Deus mandou o Espírito Santo para nós. Para nos dar o poder para viver uma nova vida. Vamos ler Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. E versículo 13 a 14. Romanos, capítulo 8. E versículo 13 a 14. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, não é através do nosso poder.
que nós vivemos a nova vida é através do poder do Espírito Santo. É Ele que nos dá a força e a inclinação para vivermos uma nova vida para Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, e versículos 17 a 18. 2 Coríntios, capítulo 3, e versículos 17 a 18. Diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. É através do poder do Espírito Santo que habita em nós que a nossa vida é transformada e é renovada. Portanto, é pelo poder do Espírito Santo. Vamos voltar a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 e versículo 1. Porquê é que Deus deseja, queridos irmãos, que nós consagramos a nossa vida e que nós mudamos a nossa vida? O que é que Deus quer isso? Reparem bem, capítulo 12 e versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Pela compaixão de Deus. A palavra compaixão significa quando Deus nos faz bem, embora nós não merecemos nada. Será que nós merecemos que Deus nos perdoe os nossos pecados? Não. Será que nós merecemos que Deus nos ajude? Não. Será que realmente nós merecemos que Deus nos dê a vida eterna? Não. Mas Deus promete: se depois da tua fé no meu Filho Jesus, como teu Salvador, eu te salvo dos teus pecados e te dou o presente da vida eterna. E o apóstolo Paulo está chamando os cristãos a consagrarem a vida deles completamente a Deus, por causa da compaixão de Deus que tem para connosco. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Essa é a primeira razão porque a gente deve consagrar a nossa vida a Deus, porque Ele fez tudo por nós, embora nós não merecemos nada. E agora reparem a outra razão, no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é, reparem, que é o vosso culto racional. Quer dizer, nós não estamos fazendo Deus em favor. É o nosso culto racional. É o que nós devemos fazer. É o mínimo que nós podemos fazer, é dar a nossa vida completamente a Deus, porque Ele tem feito tudo por nós. Sem Ele, nada somos. Portanto, se nós apresentarmos os nossos corpos completamente a Deus, esse sacrifício vivo é o mínimo que nós devemos de fazer. O mínimo. Terceira razão. Romanos, capítulo 8, e versículo 9. Reparem bem. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Deus. A razão que eu devo dar o meu corpo completamente para Deus e não ceder às tentações da carne é porque o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Reparem que o apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Coríntios, no capítulo 6, havia alguns deles que andavam vivendo vidas imorais. Ele os repreendeu e escreveu: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito Santo habita dentro de vós? O vosso corpo não pertence a vós, pertence a Deus. O meu corpo e o vosso corpo pertencem a Deus.
E é por isso, irmãos, que nós devemos compreender que o Espírito Santo habita dentro de mim e quer que eu faça e pense pensamentos santos diante de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Está escrito. Infelizmente, nos nossos dias, estamos vendo que as pessoas que estão dentro da igreja têm um pé na igreja e têm um pé no mundo. A vida deles não está diferente daquilo que Deus requer. Não são testemunhos de Cristo. São hipócritas. Vivendo duas vidas. Irmãos, Deus não quer isso. Deus já quer que eu louve a Deus aqui na igreja e louve a Deus em casa. Deus quer que eu ame as pessoas aqui e ame as pessoas lá fora. Deus quer que eu perdoe as pessoas aqui, Deus quer que eu perdoe as pessoas lá fora. Não vamos fazer como a história me conta de uma certa mulher que tinha um marido que não era lá muito bom. Andava sempre a lutar contra ela, mas quando o marido vinha à igreja era a pessoa excelente. O que é que ela fez? Um dia o marido foi à igreja, ela ficou em casa e mandou chamar uma caminhonete para ver se levava as mercadorias todas fora de casa. O marido, quando chegou a casa, olhou para a caminhonete. O que é que está aqui acontecendo? Sabes uma coisa? Eu pensei que se eu mudasse para dentro da igreja, tu me tratavas melhor. Porque na igreja tu és um bom marido, mas em casa tu és um diabo. Talvez se eu mudasse para dentro da igreja, tu me tratavas como devia ser. Isto é uma história, mas é verdade. Infelizmente. Maridos vão aqui à igreja, não estou dizendo que sois vós, desculpa lá isso. Mas quando chegam a casa, está com a esposa como se ela fosse uma. Não é assim. Rogo-vos, meus irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivos, santos e agradáveis diante de Deus. Não é só na igreja, é sempre na tua vida. O Espírito Santo habita dentro de nós. E nós devemos fazer isto, meus irmãos, para agradar a quem, afinal? Para agradar a Deus. É o que lemos aqui. Romanos capítulo 12 e versículo 1 a 2. Vejam bem as palavras que está aqui escrito. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradáveis a quem? A Deus. É para agradar a Deus. Não é a nós, é a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu faço isto para a glória de quem? De Deus. Para agradar a Deus. A Bíblia diz em Levíticos 1:9, quando a pessoa dava oferecia aquele holocausto como Deus quer e como manda, a Bíblia diz assim, e era um cheiro agradável a Deus. E quando eu apresento, irmãos, o meu coração, o meu corpo, a minha mente, completamente a Deus, isto é agradável a quem? A Deus. É um sacrifício que agrada a Deus. Amém. Agora vamos então terminar cantando um hino, que é uma oração. Este hino é uma oração. Vamos para pé então. Vamos para pé. Sempre fazer
Vou pedir então ao nosso irmão Luís Rosemos para terminar em oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui juntos, Senhor, como a tua igreja, Senhor, corpo de Cristo, ó Pai. Aqui, Senhor, neste culto, Senhor, que te oferecemos, ó Pai, com nossos cânticos, ó Pai, nossos louvores, com a mensagem que foi pregada hoje, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que veio do teu Santo Espírito, ó Pai, para nos ensinar, ó Pai, e que não fique só em nós, mas que seja posta em prática, Pai, pelas nossas ações, pela proclamação, ó Pai, da mesma, Senhor, aos nossos familiares, ó Pai, às pessoas que andam connosco, Senhor, nas nossas comunidades, ó Pai, nesta cidade, Senhor, nesta província, Senhor, neste país e também, Senhor, pelo mundo fora, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta igreja, pelas pessoas que congregam aqui, Senhor, dá saúde, ó Pai, tu sabes as necessidades de cada um, Senhor, vai ao encontro, ó Pai. Esta manhã também pedimos uma especial ação da tua parte, ó Pai, a favor da nossa irmã Laura, Senhor, que se encontra doente, Pai, e nós te pedimos, Senhor, porque tu podes, ó Pai, fazer tudo o que é impossível, Senhor. O que os médicos dizem que não, Senhor, tu podes dizer que sim, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nós te entregamos ela nas tuas mãos. Entregamos o seu corpo, Senhor, todas as partes afetadas pela doença, Senhor, que tu vais tocando, ó Pai, com a tua boa mão em cada parte, Senhor, para que ela seja curada, Pai, para a tua glória e para o nosso benefício, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que tu podes fazer, ó Pai. E entregamos ela mais uma vez nas tuas mãos, Senhor. Leva-nos para casa também, Senhor, dando-nos uma semana boa, Pai. Tudo o que aprendemos aqui hoje que sirva de lição, ó Pai, para a gente viver as nossas vidas, Senhor. E é no nome de teu Santo Filho que eu te agradeço. Amém. Amém.